Glória a Deus. Todos acharam? Hebreus capítulo 12. Vamos ler o capítulo quase todo. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se canse e nem desanime. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirigiu como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita como filho. Suportem a disciplina, suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus nos trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para que vivamos. Nossos pais nos disciplinaram por curto período de tempo, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Acho que só a palavra em si já diz tudo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor nessa noite Ele já tem nos disciplinado, né? Ele já tem nos exortado. E assim, antes mesmo do Luiz falar qualquer coisa, essa palavra já estava no coração queimando. E até o David mesmo aqui falou um trechinho dessa passagem, né? O pai disciplina o filho que ama, que só veio confirmando aquilo que o Senhor já queria falar. E dentro dessa palavra o Senhor me deu que o Senhor Ele sempre tem um propósito amoroso. Ele sendo pai, Ele tem um propósito amoroso em disciplinar os seus filhos. E a disciplina às vezes ela traz dor, às vezes ela traz desconforto. Há aquela disciplina mais branda, aquele puxãozinho de orelha, né? Aquela bronca, né? Aquela chinelada. E essa disciplina é a melhor, né? de receber, né? Porém, há outra disciplina também que às vezes traz uma reclusão, às vezes te separa e põe você no quarto de castigo e tira algumas regalias, algumas mordomias. Fala, você vai ficar sem isso, sem aquilo outro, você vai ficar aí, não vai poder sair, não vai poder brincar. Vamos usar essa linguagem, né, que fica mais fácil de entender. Mas o Pai Ele faz da mesma forma conosco, né? Ele fala aqui que Ele disciplina todo aquele que ama. E aqui Ele fala que a gente deve enxergar as dificuldades que a gente tem na vida como uma disciplina de um pai. Esse capítulo, ele tem um contexto. A Bíblia, quando foi escrita, ela não foi escrita em capítulos, foi colocada em capítulos depois para poder ajudar o nosso entendimento. Então, às vezes a gente lê 2, 3 capítulos que falam de um mesmo assunto. O capítulo anterior, o 11, ele trata do mesmo assunto que dá continuidade no 12.
E a gente vê que o 11 é a galeria da fé, onde homens de fé suportaram grandes aflições e dores, onde homens de fé suportaram grandes dificuldades. E porque eles suportaram essas grandes dificuldades, eles provaram que a sua fé era perfeita no Senhor. E aqui no 12 ele fala que essas dificuldades, elas têm que ser entendidas como uma disciplina do Senhor. Quer dizer, o Senhor permitiu que homens de fé passassem por dificuldades, tribulações, adversidades, para que eles fossem aperfeiçoados, para que eles fossem disciplinados. E disciplina nem sempre é só bronca. Disciplina quer dizer que você está sendo ensinado. Às vezes a disciplina não somente tem a intenção de repreender, de trazer um castigo por algo que você fez errado, mas a disciplina às vezes tem a intenção de te ensinar a amadurecer, a crescer, a desenvolver às vezes habilidades que você não tem. Como a Bíblia mesmo nos aponta a questão da disciplina, ele dá exemplo de um atleta, ele dá exemplo de um guerreiro que é disciplinado naquilo que faz. Então o Senhor, ele nos disciplina por meio das provações e dificuldades. Por mais que muitas das vezes ele nos fale aqui no culto, no púlpito, por várias vezes ele vem falado já durante esses meses, vem repreendido, vem chamado a nossa atenção. Mas também, se você perceber na igreja, na vida de muitos dos irmãos, na minha própria vida eu enxergo isso, que o Senhor, ele tem nos disciplinado, não porque às vezes erramos, mas porque Ele quer que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente tenha a capacidade de receber aquilo que Ele tem para nos dar. A vontade de uma criança sempre é crescer para poder ter liberdade, de um jovem é poder completar 18, para poder dirigir, para poder fazer isso ou aquilo, ser dono do seu próprio nariz. E a gente não pode, às vezes, ter algumas coisas, algumas responsabilidades a qual podemos ter quando somos de maiores, quando somos jovens, quando somos crianças. Mas só receberemos essa possibilidade depois que amadurecermos, depois que crescermos. E na vida cristã não é tempo, não é igual a vida normal. Com o tempo você vai crescendo. A gente vê, até mesmo que tem adulto de 20 anos que é uma criança, né, de 15, mentalmente. Mas assim, a gente vê que a questão do Senhor como Pai, Ele traz essa disciplina para nos amadurecer. Para quê? Para que Ele possa dar mais para a gente. E o Senhor, Ele quer dar mais para a sua igreja. Eu tenho visto isso. Muitos de nós temos passado por provações, por dificuldades, por disciplinas, porque Ele deseja nos amadurecer. Ele deseja nos fazer crescer, para que Ele possa dar mais responsabilidades. Não só responsabilidades, mas capacidade de executar coisas que hoje não podemos receber, porque não somos maduros o suficiente. E quantas vezes a gente, voltando para o pensamento do encontro, a gente fez encontros, e muitas das vezes a gente vê que pessoas vêm, ficam e outras partem, e a igreja sempre fica naquele mesmo número, sabe assim? Não que a gente está preocupado com o número, mas a gente entende que o Senhor, até nisso, Ele é sábio. Ele tem ali a quantidade que a gente pode suportar, que a gente pode prover, que a gente pode tratar. E o Senhor, Ele quer falar para a gente que Ele quer nos dar mais. Ele quer realmente que encha todas essas cadeiras, mas que a gente tenha a capacidade de poder cuidar, de poder trabalhar cada uma dessas vidas que vão vir. Isso depende da nossa maturidade. E por isso Ele nos disciplina. O Senhor me abriu os olhos que através dessa palavra Ele quer que a gente também enxergue que o cristão hoje em dia, ele é muito frágil. O cristão hoje em dia, por pouca coisa, ele diz que vai parar, diz que não vai, diz que não dá, diz que não consegue. Então, irmãos, por meio da disciplina, o Senhor quer nos ensinar a se preparar para as perseguições, para as oportunidades, para as afrontas que o mundo vai trazer.
Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos até mesmo de perseguição em muitos lugares, que ainda não chegou aqui, mas está se aproximando. E nós aqui, que nos dizemos cristãos, que estamos aqui vivendo, se vier essa perseguição que há em outros países, como na Coreia, como na China, como em outros lugares, será que essa igreja teria esse número de pessoas ainda? Quantos restariam? Então a disciplina nos ensina a suportar dores e sofrimentos por amor a Cristo, por amor à fé, por amor à sua palavra. Glória a Deus. Aperfeiçoa a nossa fé, a nossa confiança. A disciplina nos ajuda a enxergar o amor e o cuidado de um pai. De um pai que, se possível for, se necessário for, para não nos perder, ele nos priva de tudo aquilo que nós desejamos e queremos. Será que a gente está maduro o suficiente para orar ao Senhor, para dizer: Senhor, me disciplina. Senhor, me leva para o deserto, para que eu possa ser tratado, para que as escórias sejam tiradas de mim, para que tudo aquilo que é dessa natureza carnal, dessa alma decaída, que não vem do teu Espírito, dessa ligação que eu tenho contigo, venha ser retirado, porque é uma dos exemplos a qual ele usa em relação a purificar o crente, que é por meio das aflições. A gente vê que a disciplina aqui ela tem um resultado. O versículo 10 e o 11 diz assim: nossos pais nos disciplinaram por curto período de tempo, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz um fruto de justiça para aqueles que foram exercitados por ela. A disciplina é um exercício que tem a intenção de produzir em você um bom fruto, de fazer você participante da santidade do próprio Deus. Santidade vem por meio da purificação. Por isso que no final desse capítulo 12 ele vai falar que o Senhor, ele é fogo consumidor, mas não no sentido de juízo, mas porque ele é santo. E esse fogo tem um sentido de o quê? De purificar aqueles que se achegam a ele. Sejam santos, porque o vosso Senhor é santo. Aleluia. E a forma como o Senhor usa para purificar as nossas vidas, para purificar as nossas fés, é por meio das fornalhas, das aflições e dificuldades que vivemos. Então devemos mudar o nosso olhar para as dificuldades que vivemos. Eu vejo esses homens de fé e a forma como eles falavam acerca das diversidades. Tiago fala: tem de motivo de grande alegria passares por diversas provações. Paulo diz: eu tenho alegria nas minhas aflições, nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas calúnias. Eu tenho alegria nas provações que eu vivo, por amor à palavra. A gente leu Atos, vai falar dos discípulos que saíram para pregar a palavra, e ali os judeus proibiram eles de pregar, levaram eles, açoitaram eles, e depois logo em seguida eles saem alegre e cantando por ter tido a honra de poder ser açoitado por amor à palavra de Deus. Você entende que aquilo que eu leio aqui, às vezes eu não consigo trazer para essa realidade que nós vivemos? O que será que está errado? É a nossa realidade ou é a deles? Eu acho que a deles é a que está certa. Eu acho que nós ainda não nos enquadramos com essa visão de enxergar a aflição por amor à palavra de Deus da forma correta. É difícil, irmãos, por várias vezes eu vi essas passagens e eu tentei trazer para a realidade da minha vida. Senhor, como que eu posso me alegrar com aquilo que eu estou passando? Se eu só sinto angústia, se meu coração só aperta, como que eu consigo me alegrar? Eu tento, eu posso até falar: Senhor, eu me alegro, mas não é a realidade que eu estou sentindo dentro de mim. E eu olhando isso, eu falei: mas espera aí, tem alguma coisa errada. E não é com a palavra, é comigo. É com a minha visão que eu tenho das aflições, é com a minha visão que eu tenho das lutas, das provações.
E agora, nesse tempo, o Senhor me abriu os olhos e me fez se alegrar realmente. Eu entendi que o Senhor, Ele está trabalhando a minha vida para que eu possa estar com Ele naquele dia, ser encontrado santo, justo e reto diante dEle. Que essas dores desse tempo presente não vão de se comparar com a glória que há de ser revelada. Que elas são leves e momentâneas tribulações, são passageiras. Que esses 40, 50 anos que eu ainda possa viver neste mundo não se compara com a eternidade. E para essa eternidade eu preciso ser purificado por meio dessas aflições, lutas e dificuldades. Eu preciso ser amadurecido. Eu preciso entender o que o meu Cristo sofreu. Porque aqui no começo desse capítulo, antes dele falar de disciplina, ele dá exemplo do próprio Cristo, que suportou tamanha afronta e desonra até a cruz, até derramar o seu sangue. E ele falou, vocês ainda não suportaram dificuldades até provarem a sua fé por meio do derramamento do seu sangue. Mas nosso Cristo é o Filho que dá exemplo de obediência, daquele que, mesmo sendo santo, sem pecado, a Bíblia diz em Hebreus que ele foi aperfeiçoado em obediência por meio daquilo que sofreu. Quer dizer, não que ele não era obediente, nosso Cristo era obediente, mas fala que ele foi aperfeiçoado na obediência por meio daquilo que sofreu. Quer dizer, aquilo que ele nunca tinha sofrido, aquilo que ele nunca tinha passado, por mais que ele passou pelo deserto, que ele sofreu ali tentação, por mais que ele foi traído, por mais que ele foi rejeitado pelo seu povo, ainda havia algo que ia testar a obediência de Cristo, que seria a cruz do Calvário, que seria a via dolorosa, que seria as chibatadas nas costas, a coroa de espinhos, os pregos. Hebreus fala que ele foi aperfeiçoado em obediência por meio daquilo que sofreu. Quer dizer, ele foi até a obediência perfeita, que é que Deus espera de mim e de você, que suportemos todas as coisas, de olho na eternidade, de olho no nosso Cristo, de olho naquilo que Ele deseja produzir em nós, santificar as nossas vidas. E eu quero ler com os irmãos também em Hebreus 11, para contextualizar, para poder abrir a imaginação dos irmãos acerca do que esses homens sofreram e do que é a disciplina do Senhor que trouxe crescimento e maturidade na vida desses homens. Hebreus 11, eu vou ler alguns versículos aqui, do 13 ao 16, diz assim: todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe a saudaram. Reconheceu que era estrangeiro e peregrino na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Só para contextualizar esse texto, aqui ele fala que eles não receberam a promessa, mas não foi as promessas particulares que foram feitas a ele. Havia uma promessa que eles haveriam de receber junto com a igreja, junto com todos. É a promessa da cidade celestial, da entrada na cidade celestial. É a promessa da vinda do Cristo Salvador. Aleluia. E essa promessa eles viram de longe e a saudaram. Eles viram de longe e creram. Eles viram de longe e as receberam no coração. Aleluia. E por isso eles se privaram de muitas coisas para poder receber, não somente aquilo que era oferecido para eles aqui. Esses homens antigos, eles tinham muita riqueza, eles tinham ali terrenos, pátrias, mas eles entenderam que eles são peregrinos aqui na terra, que eles não pertencem a essa terra, que na verdade uma cidade que eles esperam não é a cidade terrena, mas a cidade celestial, a Nova Jerusalém,
E aqui diz que o Senhor não se envergonhava de ser chamado de seu Deus. Aleluia. Será que hoje, escrevendo sobre a sua história, poderia colocar: o Senhor não se envergonhava de ser chamado Deus deles? Eita Deus, aleluia. Será que temos esperado a cidade celestial, ou temos lançado estacas aqui nessa terra, montado acampamento aqui nessa terra? Será que ainda estamos com o coração batendo forte pela cidade celestial, pelo mundo vindouro, pela vinda do nosso Senhor Jesus, pela promessa da eternidade com Ele? Continuando aqui, irmãos, no versículo 24, diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Aleluia. Aqui diz que o próprio Moisés, sendo adulto, ele preferiu sofrer, ser maltratado com os hebreus que estavam escravos há mais de 400 anos, sendo oprimidos, do que desfrutar de todas as regalias que o Egito oferecia, de ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele contemplava uma recompensa maior do que os tesouros do Egito. E talvez você se maravilhasse hoje com os tesouros do Egito. Talvez hoje você não tenha nada para se comparar com o que aquele reino tinha naquele momento, porque eles tinham muita riqueza, era uma potência mundial, era a maior potência mundial da época. E aqui Moisés, ele preferiu sofrer o desprezo, a desonra, por amor a Cristo. Continuando aqui, irmãos, no versículo 32, diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam ao fio das espadas. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, os seus maridos mortos. Até aqui tudo bem, só vitória. Venceram batalha, né? Só vitória. Agora continuando, do 35, segunda parte. Alguns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagavam pelos desertos e montes e pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Quer dizer, irmãos, é muitos sofrimentos. E assim, aqui fala no final que eles não receberam o que havia sido prometido. Mas mais para cima fala que eles receberam algumas promessas. Então, promessas particulares, como foi feito a Abraão, do nascimento do seu filho Isaac, da geração da sua descendência. Algumas promessas particulares se cumpriram, mas havia uma promessa eterna, uma promessa que não alcançaria somente eles. Eles visualizariam essa promessa, mas essa promessa só seria realmente aproveitada, usufruída juntamente com a igreja, que somos nós. Isso é, o banquete lá no céu, na glória, quando nos assentarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma promessa que Ele tem e
que desde aquele tempo ele havia já dado para os discípulos, para que eles vierem, para os profetas, para que eles vissem, mas eles não provaram. Mas mesmo assim eles prevaleceram. Então você vê aqui, irmãos, que são muitos os sofrimentos e dores e adversidades que esses homens passaram, e o testemunho que Deus dá deles, né? Eles tiveram um testemunho de que foram fortes na fé. E por que eu trouxe essa palavra essa noite? Porque o Senhor, Ele quer mostrar um lado diferente da disciplina dele, que nem sempre Ele vai ficar falando, puxando a orelha, dando chinelada. Às vezes Ele vai te permitir passar por adversidades, por provações, como Ele fez com Jesus. Após ser batizado, Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Quer dizer, o próprio Deus levou Jesus, o próprio Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. E Jesus estava nesse processo, dando exemplo, não que Ele precisasse ser aperfeiçoado, mas Ele nos deu o exemplo de sofrimento, para que nós, assim como Ele, também pudéssemos alegremente sofrer as aflições, as dificuldades, que vai ser como uma fornalha que purifica o ouro. Eu sempre gosto desse exemplo que Pedro dá, 1 Pedro, a partir do versículo 5, ele fala que a nossa fé, assim como o ouro que é colocado no fogo para poder arrancar as impurezas e se tornar um ouro puro, assim somos nós que passamos pelas adversidades e tribulações, que têm o objetivo de nos purificar, de nos tornar santos. Porque é somente no momento da provação que você realmente vê o que há no seu coração. A palavra diz que Deus levou o povo do Egito ao deserto para provar o que havia no coração deles. Mas não foi para provar para Deus, porque Deus não sabia, mas para provar para o próprio povo. Vocês querem conhecer o seu coração? Vocês precisam conhecer o seu coração. Porque talvez quando está tudo bem, quando está tudo legal, eu sou fiel, assim como Pedro. Mas quando a coisa aperta, é 3 vezes, é 4 vezes, é 5 vezes negado. Então, irmãos, é somente através dessas adversidades, provações e desertos que o Senhor vai mostrar para você o que há no seu coração. O que ainda necessita ser arrancado do seu coração. O quanto ainda de escória precisa ter tirado para que ele tenha ouro puro. Para que ele tenha uma fé purificada. Para que ele tenha pessoas santas verdadeiramente. Santo é separado para o uso exclusivo. Enquanto você não for exclusividade do Senhor, enquanto a sua vida ainda não for exclusividade do Senhor, você ainda não está totalmente purificado. Quando você falar, Senhor, fica à vontade para me disciplinar, prova o meu coração, arranca o que tiver que arrancar, tira o que tiver que tirar. Quem amar mais a filhos, a familiares, a esposa, quem amar mais os bens dessa terra, quem amar mais a sua própria vida do que a mim, de Jesus, não é digno de ser meu discípulo. Isso não é para assustar, para fazer você correr. Isso é para mostrar para você o quanto a gente ainda está distante desse amor perfeito que Ele deseja produzir em nós. Então pense você aí. O que o Senhor poderia tirar hoje que te angustiaria? Muitas coisas. Há muitas coisas que o Senhor tirasse hoje, talvez você estremeceria na fé. Mas Ele sabe o momento certo e a hora certa de te levar à aprovação, ao deserto. Ele sabe o momento certo e a hora certa de purificar o seu interior, de mexer na sua estrutura, para que você se torne essa pessoa madura que vai receber mais de Deus, para poder frutificar nessa terra. Glória a Deus. E o Senhor tem mexido na estrutura desta igreja, Ele tem mexido na estrutura de pessoas aqui, porque o que Ele tem é muito maior, é muito melhor. Aleluia. Mas Ele precisa de pessoas maduras, que estejam dispostas Aleluia. a entregar o Isaac no altar, a ir até as vidas de fato, mesmo crendo que o Senhor era poderoso para ressuscitar Isaac. Abraão foi até as vidas de fato. É o que Hebreus dá testemunho de Abraão. Esse mesmo capítulo fala que Abraão, ele realmente ia matar o seu filho,
Porque ele confiava que o Senhor era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo dos mortos. Porque ele entendia que a promessa que o Senhor havia feito sobre a vida dele viria desse Isaac a qual ele prometeu. Então ele falou: opa, tem algo de errado. O Senhor me prometeu que a minha descendência viria desse Isaac. Esse é o filho da promessa. Se esse é o filho da promessa, ele não vai ficar morto nesse altar. Ainda que eu tenha coragem de ir e realmente obedecer ele até o fim, eu sei que o Senhor é poderoso para ressuscitá-lo. Então você está disposto a entregar tudo, a falar: Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei o que vai acontecer, eu só consigo enxergar como a situação vai ficar difícil, mas eu sei que Tu és poderoso, eu creio na Tua fidelidade, eu creio no Seu caráter, eu creio que o Senhor é justo, eu creio que o Senhor é bondoso, que o Senhor é um Pai de amor, que o Senhor não me desamparou até hoje, que o Senhor não me impede, não é só simplesmente para me trazer dor, para me ferir, para me trazer angústia. O Senhor não é indiferente com a sua dor, Ele não é indiferente com a sua dor, mas se necessário for você perder coisas para Ele não te perder, assim Ele fará. Se realmente o seu coração for sincero diante de Deus. Mas eu quero esclarecer que nem toda a aflição e luta a qual passamos são disciplinas do Senhor. Há momentos que a gente realmente tem andado em caminhos errados. Pedro fala: se você sofre perseguição e aflição, injúrias, por fazer o bem, o Senhor se agrada disso. Porque Ele vai estar pronto para ser o seu justificador, Ele vai estar pronto para poder estar ali operando um milagre na sua vida. Mas se você sofre injúrias, se você está sendo maltratado, se você está sendo perseguido, porque você faz a coisa errada, então, irmão, quer dizer, nem toda aprovação, luta e adversidade que vai vir são disciplinas do Senhor para te purificar. Às vezes é você mesmo que está se enfiando no problema. Agora, se você realmente está firmado na rocha, buscando o alvo que é a eternidade, buscando o alvo que é Cristo, e mesmo assim tem lutas, e mesmo assim está difícil, e mesmo assim está dolorido, persevere, continue. No fim desta provação, há um fruto bom de justiça produzido em você. No fim dessa provação, você vai ser participante da santidade de Deus, você vai ser aperfeiçoado em perseverança. E fala que quando a gente é aperfeiçoado em perseverança e temos essa obra completa em nossa vida, é uma fé inabalável que não para. Aquele que tem a obra completa da perseverança em sua vida, tem uma fé inabalável que não é parada por coisa alguma. Por isso o Senhor, Ele quer realmente nos amadurecer. E o que mais o Senhor disse a respeito dessa palavra? Que é importante a gente aprender a olhar diferente para a dor, para a gente estar pronto para suportar as aflições que podem vir. Por quê? Porque o nosso tempo é um tempo mau, é um tempo difícil. E eu quero ler essa passagem com os irmãos, porque esse tempo que vivemos, ele tem uma característica clara, a qual Paulo deixou em sua palavra, que é totalmente contrária com aquilo que Deus quer produzir em você através das adversidades. O tempo de hoje é um tempo egocêntrico, hedonista, um tempo onde as pessoas só pensam na felicidade e no prazer, a qualquer custo, custe o que custar. Tem que passar por cima de quem for, ou fazer o que for. Essa é a sociedade lá fora, irmãos. É egocêntrica. Esse é o tempo que temos vivido. E cada vez mais, isso não vai ser algo que vai ser uma característica de uma pessoa ali, outra aqui. Isso vai ser uma característica da sociedade. Porque pessoas geram uma sociedade. E a sociedade traz a sua propaganda, a sua mídia, o seu marketing. E cada vez mais você vai ver pessoas egocêntricas falando: é a sua felicidade que importa. Eu não me lembro da propaganda, mas eu vi isso ontem. Vai ficar esperando até quando? Vai esperar vir um milagre do céu? A propaganda diz: não, você tem que ser feliz agora. É o momento. É o importante, a sua felicidade, é você. Então essa é a característica da sociedade que vamos viver agora. Quer dizer, sofrer não, dor não. Eu quero ser feliz a todo tempo, a todo instante. Eu não posso suportar dor. Talvez os mais antigos
saibam o que é valorizar, o que é lutar, o que é tentar restaurar as coisas. Hoje em dia não, é tudo descartável. No nosso tempo já é tudo descartável. Isso aqui, ó, já em 2 meses já tem 30 novos. Para que eu preciso consertar? Antigamente a gente consertava, zelava pelas coisas, cuidava. A nossa sociedade é descartável cada vez mais. Não somente as coisas, mas as pessoas também estão sendo descartáveis. Então é a felicidade que importa. Eu quero ser feliz. E se eu não for feliz, eu posso passar por cima do que for. O importante é a minha felicidade. Eu quero ler isso na palavra, irmãos. Que está aqui em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 3. Essa é a mentalidade do anticristo, a qual ele vai desenvolver nesses últimos tempos, a qual Paulo diz que são tempos trabalhosos. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: saibam disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traiçoeiros, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desses tais. Então essa é a característica deste tempo. Do que a gente vai encontrar por aí, é a dificuldade de pregarmos o Evangelho hoje. Para uma sociedade que busca somente a felicidade. Que não conseguem, com sua mente carnal, entender que na vida cristã você vai ter processos, vai passar por momentos de dificuldades, de sofrimentos, para ser aperfeiçoado, para alcançar a santidade, para alcançar a eternidade. Quando se prega a palavra na íntegra, uma pessoa do mundo, a qual o Espírito Santo não agiu para a palavra poder entrar no coração, vai falar: isso é loucura, isso não me interessa. Que felicidade eu vou ter aqui, agora? É só para o futuro? Né? Quando? Tem tanto tempo que falam que esse Cristo vai voltar e até agora... Pedro já havia predito isso. Nos últimos tempos haverão zombadores, escarnecedores, que dirão: onde está a promessa da vinda de Cristo? Que passou tanto tempo e ele não veio. Mas Pedro também deu a resposta: a demora dele é por amor a mim, é por amor a você, aleluia, é por amor às almas aí fora, porque ele não quer que ninguém se perca. Antes ele está sendo longâmino, paciente, para que você tenha a oportunidade de se achegar a ele. Mas eu quero dizer para você, o fim está próximo. O cenário já está formado. Tudo que é necessário para a entrada do anticristo, para que comece-se o fim, já está aí. Este é o tempo. Eu não sei se temos mais uma geração. Essa é a oportunidade que Deus está te dando. Você que já há muito tempo passou no mundo e conseguiu entender que por mais que você busque felicidade no mundo, há um buraco sem fundo, há um vazio existencial em você, a qual não é preenchido por droga, por sexo, por carros, por dinheiro, por seja o que for. Você pode usar e usufruir de tudo. No final você vai enxergar: nada me fez feliz. Eu tive lá, irmãos. Eu tive lá. Mas eu digo para você com toda a convicção do mundo: eu não tenho em lugar nenhum, não tive em lugar nenhum, não se compara a alegria, a satisfação que eu tenho na minha alma hoje, com nada que me foi oferecido lá fora. Aleluia! Que a gente possa ser como o salmista Davi, que diz: o teu amor é melhor do que a vida, que a minha alma se apegue-se a ti, que minha alma tenha satisfação em ti como aquele que tem um rico banquete.
O salmista Davi se aproximou tão perto de Deus, e esse homem foi experimentado nas aflições. Esse homem fugiu por várias vezes do rei que tentou matá-lo, se escondeu em caverna, teve perseguições pelos filhos. Em momentos, vários salmos você ouve ele dizer: porque está batida a minha alma, porque está angustiada, espera em Deus. Aleluia. Ele mostra o seu sofrimento nos salmos. Mas quem é o rei Davi diante de Deus hoje? O que Deus prometeu para esse homem? O que Deus fez através desse homem? Qual o testemunho que Deus deu desse homem? Homem segundo o meu coração. Que venhamos buscar ser como o salmista Davi, homens e mulheres segundo o coração de Deus, que sejam dispostos a ser purificados, santificados pelas aflições e dificuldades dessa vida, para alcançar a eternidade. Que venhamos mudar a nossa ótica, não venhamos mais olhar na horizontal, mas na vertical. Que venhamos olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, como Colossenses diz. Para terminar, vou ler essa última de Colossenses e aí já encerro. Amém, irmãos? Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha a sua mente, os seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, as paixões e desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Até aqui, irmãos. Amém? O que Colossenses diz? Vocês ressuscitaram com Cristo. Então agora vocês devem manter os olhos para o alto, o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas, onde Cristo está. E aqui ele fala algo interessante: a sua vida está escondida em Cristo, com Deus. Quando Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, quer dizer que meus planos não importam. Quer dizer que o que eu quero, afinal de tudo, não importa. O que importa é o que o Senhor quer fazer. O que importa é quais os caminhos que o Senhor quer que eu trace. Você pode sim projetar, planejar. A palavra diz: do coração do homem vem a preparação dos planos, mas quem dirige os passos é o Senhor. Então, o que o Senhor vai fazer muitas das vezes? Você sonhou, você projetou, você planejou. Quanto isso tem valorizado no seu coração? Muitas das vezes o Senhor vai olhar e vai ver e vai falar: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Quer dizer, o seu coração está onde? Está no seu projeto? Está no seu sonho? Está no seu plano? Ou está na minha vontade, que é boa, perfeita e agradável? Você confia mesmo que ela é boa, perfeita e agradável? Você confia mesmo que os caminhos que eu vou traçar para você, ainda que pareçam difíceis, porque meus pensamentos são mais altos do que os seus, os meus caminhos são mais altos do que os seus, são bons, perfeitos e agradáveis? Se você confia, então hoje eu te peço: larga o teu projeto, o teu sonho, e vem sonhar o meu. Aleluia. Estamos dispostos? Quando estivermos dispostos, então o Senhor, Ele vai fazer maravilhas por meio da sua igreja. Então uma igreja desprendida desse mundo. Então pense nessas possibilidades, irmãos. Põe na sua mente: o que hoje prende o meu coração? Qual é o tesouro que eu tenho no meu coração, que se um dia o Senhor pedir, eu terei dificuldade de entregar? E já entrega hoje. Senhor, trabalha o meu coração. Se isso tem tomado mais meu tempo, se isso tem tomado mais a minha vida, se isso tem sido maior do que meu amor por Ti, do que a minha dedicação por Ti, Senhor, que o Senhor possa endireitar as veredas do meu coração.
que eu possa colocar as coisas no lugar certo, onde elas devem estar. O Senhor está no centro. As outras coisas são secundárias. Busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você tem tudo sem Deus, você não tem nada. Se você não tem nada sem Deus, você tem tudo. Porque Ele é o seu bom pastor e nada vai te faltar. Não somente quando você estiver andando em pastos verdejantes ou nas águas tranquilas, mas quando você estiver andando no vale da sombra e da morte. Esse é o pastor, o seu bom pastor. Ele não está com você somente nos dias de bonança, mas Ele vai estar com você também nos momentos da dificuldade. Então permita que o Senhor, Ele possa, através da dificuldade, mostrar o seu poder, através da dificuldade, mostrar o seu cuidado, através da dificuldade, mostrar a sua provisão, através da dificuldade, mostrar o seu livramento, porque dificuldades são oportunidades para Deus se revelar a você. Aleluia. E como Ele age com você, com amor, com carinho, com zelo, com cuidado. Se você se priva de viver as dificuldades, você nunca vai conhecer o Deus grandioso que você tem. Então esteja disposto a viver com Deus. Mesmo no vale da sombra e da morte, Ele ainda é o bom pastor das águas tranquilas e dos pastos verdejantes. Amém, irmãos? Amém. Até aqui me deu o Senhor. Vamos nos colocar de pé nesse momento? Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê essa disposição de coração e de mente, de poder estar pronto a entregar, de poder estar pronto a viver o plano, o projeto dEle para nossas vidas, de poder estar pronto, ser preparado para poder viver os tempos difíceis que sobrevirão sobre essa terra, e não venhamos desfalecer na fé, não venhamos retroceder. Vamos orar ao Senhor e pedir para que Ele comece a mexer na nossa estrutura, para que Ele possa nos dar uma capacidade maior de poder alcançar vidas, de poder fluir no Espírito, de poder ser mais forte, não ser desanimado por qualquer coisa, por qualquer vento de doutrina, por qualquer ameaça de Satanás, mas que venhamos ser como o pequeno e valente Davi, que diante mesmo de gigantes, ele conhece a grandeza do seu Deus. Davi nunca chamou o gigante de gigante, você pode procurar lá. Ele fala: quem é esse incircunciso filisteu? Incircunciso, quem é esse que não tem aliança com Deus para afrontar o exército do Deus vivo? Um jovem de 17 anos, enquanto um exército de homens preparados para a batalha se acovardava. Então que venhamos pedir essa mesma disposição de coração e não tremer diante da dificuldade, mas ir em nome do Senhor e vencer todas elas, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor, te agradecemos, Senhor, Pai, por este momento na Tua presença, Senhor, te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, Senhor, Pai, pela Tua provisão, Senhor, pelo Teu amor, Senhor, Pai, para com as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos Teus servos que aqui estão, Senhor. Nos ensina, Senhor, a nos entregar por completo a Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ter um coração disposto diante do Senhor, voluntário, Senhor, um coração quebrantado e contrito, Senhor, Pai. Sempre com uma postura, Senhor, Pai, de entrega, Senhor, diante do Senhor, Pai. Senhor, no nome de Jesus, nos faz desapegar deste mundo, das coisas deste mundo, Senhor, Pai. No nome, Senhor, de Jesus, nos faz abrir os olhos para a vida eterna, para a eternidade, para tudo aquilo que o Senhor tem projetado e planejado para nós, que podemos, Senhor, Pai, sentir e viver já nesse tempo presente, através da manifestação do Teu Santo Espírito. Senhor, no nome de Jesus, Pai, Senhor, trabalha, Senhor, no coração e na mente de cada um dos Teus filhos, que essa palavra, como uma boa semente, venha, Senhor, cair no terreno de cada coração, que venha, Senhor, frutificar, que venha, Senhor, Pai, dar fruto, Senhor, a 100, a 60, Senhor, Pai, a 30. Senhor, que no nome de Jesus, Pai, que os Teus servos sejam árvores frutíferas em Tua presença, Senhor. Senhor, que esse mundo venha se beneficiar, Senhor, Pai, dos frutos de bondade, de justiça, de amor, de fidelidade, Senhor, que a Tua igreja tem, Senhor, para oferecer. No nome
teus filhos, Senhor, e nos capacita, Senhor, a receber esta mensagem, Senhor, a entender, a guardá-la, Senhor, a praticá-la, Senhor, no nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, a gente